Olá, meus irmãos, meu nome é Júnior Gueto, eu sou médium, administrador da página O Espírito é Luz e fundador do grupo espiritualista de Umbanda, O Espírito é Luz. E hoje eu venho aqui, acredito que um dos meus mais importantes vídeos no momento, onde eu vou estar explicando para vocês um pouco da minha história dentro da mediunidade e dentro da espiritualidade, que se iniciou através da minha avó em meados de 1957. Minha avó nasceu em 1950, né? Ela nasceu já de uma relação que foi um tanto proibida, porque o meu bisavô era um médico que naquela época curava as pessoas com ervas. E como a gente é natural de Bagé, Rio Grande do Sul, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, cidade de fronteira, era uma época que, no caso, o meu bisavô, ele ia até as localidades onde era chamado e ele percorria esses locais a cavalo, né, levando as ervas, e ele tinha noção sobre muitas curas com ervas das doenças da época. Então ele foi chamado até uma outra cidade que se chama Rosário do Sul, onde ele foi chamado por uma família que até então era uma família que tinha posses, né? Ele foi chamado até lá para atender a filha do dono lá da fazenda onde morava essa família. Ao chegar lá e tratar da menina, ambos, né, gostaram um do outro e tiveram uma relação meio que escondida dos pais, né, enquanto o meu bisavô esteve lá em Rosário. Passando um tempo, né, ele já tinha retornado a Bagé e aos seus afazeres, né, como médico, e ele foi chamado pela família lá novamente, né, porque essa moça, ela havia se sentindo mal, enjoos e essas coisas de quem, né, de quem está grávida. E meu avô foi até lá e descobriu que ela estava grávida, né? A família até então ainda não sabia. E ele, para que a família não desconfiasse, né, disse para eles que ela tinha um outro problema e que teria que trazer ela para Bagé para que ela pudesse tratar. E a família consentiu. Daí ela veio de lá. Só que desde o início e desde que ela soube que estava grávida, ela desde o início rejeitou, né, a criança. Ela não queria. Rejeitou desde o ventre. Tanto que passou o tempo e quando a minha avó nasceu, e ela já com o intuito de assim que a criança nascesse, ela retornar para a cidade dos pais, né, para sua cidade. Quando ela nasceu, aconteceu uma coisa que ficou muito marcada, foi que ela pegou a criança e deixou próximo a um formigueiro, onde infelizmente, né, a minha avó, ainda bebê, quase perdeu a vida naquele local, se não fosse umas pessoas que viram o que ela fez e salvaram a criança. Então ela nasceu já praticamente, né, adotada por uma outra família. E naquela época, em 1950, a máxima das famílias da época lá em Bagé eram de máxima assim católicos, né? Todos eram praticamente católicos praticantes. E era uma época onde as famílias eram muito tradicionais, tanto quanto as religiões, né,
tanto quanto as coisas em geral do dia a dia. Então eles eram muito tradicionais na época. Então desde o início a minha avó, né, cresceu no meio dessa família. Meu bisavô já havia desencarnado. E então ela se criou praticamente dentro de uma igreja católica. Tanto que desde os 4, 5 anos ela já cantava junto com as outras crianças no coro da igreja. Foi então que, por volta de 1957, com 7 anos de idade, ela recebe na sua mediunidade, né, que já estava desenvolvida nessa época, com 7 anos, o espírito de uma cabocla. Mas o detalhe é que ela recebeu esse espírito cantando no coro da igreja, com muitas pessoas presenciando o fato. Só que, claro, para o entendimento precário da época e daquelas pessoas católicas, todos acharam que ela estava influenciada pelo Espírito Santo, pelo Divino Espírito Santo, porque a cabocla se manifestou através dela e veio falando como se fosse um padre. O que depois a gente veio a compreender, né, depois que, conforme passaram-se os anos, que essa cabocla, né, cabocla Jurema da Mata Virgem, ela viveu na época de 1500, na época, né, do descobrimento e da colonização, e ela foi catequizada pelos jesuítas. Então por isso aquela forma de vir falando como um padre, que ela foi catequizada e ela tinha toda essa noção de catolicismo, de igreja também da época, claro que já, né, associada aos ensinamentos que todo espírito recebe no astral, né, no via espiritual. Então aconteceu isso e todos acharam que ela havia sido influenciada pelo Divino Espírito Santo. Aconteceu que, conforme foram passando os dias desse ocorrido, as manifestações começaram a se tornar mais frequentes. E ela simplesmente incorporava em casa, porque não dominava o transe mediúnico, e ela incorporava em casa e saía correndo, rua fora, e adentrava as casas de vizinhos e de outras famílias. E quando ela adentrava essas casas, ela explanava para aquelas pessoas que lá se encontravam e outras que iam para observar os problemas que aquelas pessoas tinham, né? Sejam problemas familiares, problemas de doenças, que muito ocorria na época. Mas como as pessoas eram muito tradicionais na época, existia muito um conceito assim de que, né, uma família, né, ou um vizinho não pode de jeito nenhum saber dos problemas do outro, né? Então muitas pessoas pensavam assim, né? Era um pensamento muito conservador, muito tradicional. Então aquilo era uma coisa que todo mundo ficava boquiaberto, ficava espantado com aquela atitude. E como muitas famílias não admitiam aquilo, né, que era dito pela cabocla, eles acabavam negando, enquanto outros confirmavam. Mas, né, para a época aquele ocorrido era algo espantoso. Então começaram a dizer que minha avó, né, com 7 anos de idade, uma criança, estava louca, né? Intitularam ela como psicótica.
com problemas mentais. Tanto que a própria mãe dela acreditou que ela tivesse mesmo um problema mental, tudo mais. Foi então que a mãe dela decidiu começar a acorrentar ela, para aquele tipo de coisa não acontecer. Porque ela incorporava, como ela não tinha controle sobre o que acontecia, e ela com 7 anos de idade, também para ela era estranho, porque ela perdia a consciência, e para a família dela era algo mais estranho ainda. Então a mãe dela decidiu por acorrentar ela para que aquilo não acontecesse mais. E um certo dia aconteceu um fato de que ela estava acorrentada numa cadeira e sentada. E quando adentrou a casa dela uma mulher que era amiga da família, e ela estava sentada com os braços apoiados assim nas pernas, né? E com a cabeça cabisbaixa. Foi quando essa mulher entrou e ela, sem nem levantar a cabeça, ela só falou para aquela mulher os problemas que ela estava enfrentando em casa, onde o marido dela chegava bêbado, agredia ela e o filho. E mais que de pronto, a mãe dela, ouvindo aquilo, falou, né, de instantâneo para que ela calasse a boca. Só que a mulher, ouvindo aquelas palavras, disse para a mãe dela assim: não, deixa ela falar, porque realmente é isso que acontece. E foi a partir desse ponto onde a mãe dela viu que aquilo que acontecia era algo que ela não teria como controlar, né? E era algo que talvez pudesse servir para ajudar as pessoas. Assim, então, a mãe dela acabou liberando para que ela atendesse pessoas que a procuravam. Foi aí então que começou a surgir boatos, né, pelas redondezas de uma menina que curava. E aí começaram a fazer filas e filas em frente da casa dela, né, pedindo orações, pedindo ajuda. Pessoas desenganadas, pessoas com doença venérea. E foram muitos e muitos os casos da época. Ela, desde cedo, desde os 7 anos, ela conta que ela enxergava apenas uma mão, né? Porque além de médium de incorporação, ela também é médium clarividente e clareaudiente. Então ela enxergava uma mão que apontava para ela e uma voz que assim dizia: não mente, não engana e não te corrompe. E também enxergava uma preta velha que mostrava para ela os tipos de trabalho que se realizavam para determinados casos, né? Mostrava para ela sempre cozinhando. Ela conta que essa preta velha sempre cozinhando e mostrando as comidas de santo. Dizia: olha, tal coisa é direcionada para Ogum, tal coisa com tal coisa é direcionada para Xangô, outra para Iemanjá, e assim ela foi aprendendo diretamente com os espíritos. E foram muitos os casos de auxílio em que ela ajudou, né, a curar, e principalmente os males espirituais, né, como possessões, casas que na época eram, né, ditas como assombradas e eram perturbadas às vezes até por espíritos familiares, né, claro que com outras coisas e situações espiritualmente agregadas a esses problemas. Então assim foi, com 7 anos de idade ainda, ela recebeu também na mediunidade
quando houve a necessidade desses trabalhos que eram mais pesados, se manifestou, né, através da mediunidade dela, um espírito que se intitulou Bará Tata Sete Ventania. Um espírito, claro, que trabalha com ela até hoje. E foi um espírito que auxiliou muito nesses trabalhos de magia, desses trabalhos que precisavam desmanchar amarrações e coisas que eram muito pesadas para a época, né? Ela conta que com 7 anos de idade ela sentia muito medo em receber essa entidade, porque quando ela sentia a vibração dessa entidade chegar, ela enxergava um fogo em forma de um redemoinho vindo até ela, e ela não conseguia se entregar para aquela incorporação. Tanto que no início, né, a Cabocla Jurema tinha que vir incorporar, né, nela e dar a passagem para o Bará que pudesse vir trabalhar e auxiliar nos trabalhos. Foi então que lá por, não recordo o ano, mas ela já estava com 17 anos, houve a necessidade de abrir um local de trabalho, porque muitas pessoas chegavam até ela, mas os problemas era a própria mediunidade mal desenvolvida. Eram pessoas que tinham mediunidade e sofriam com diversos outros problemas por não desenvolver essa mediunidade, ou por não procurar um auxílio, ou por não procurar um entendimento, né, sobre a espiritualidade, né, e sobre o que acontecia. Pessoas que enxergavam espíritos, né, pessoas que sonhavam com coisas horríveis. Então essas pessoas eram muito perturbadas por espíritos, justamente por não ter um discernimento do que é a espiritualidade, né? Então, nessa época, né, a Umbanda nem era tão falada, né, nessa localidade, né, lá em Bagé. O espiritismo estava já sendo disseminado, mas a Umbanda em si não era uma coisa muito comentada. Então, tudo que nós aprendemos, né, dentro da Umbanda e dentro da espiritualidade foram através desses guias e através desses espíritos que inclusive nos auxiliam até hoje, né? Minha avó hoje se encontra com 67 anos. Há 60 anos, né, ela trabalha com essa cabocla, ao qual nós já presenciamos muitas coisas. Eu nasci, né, já nessa família, quando os trabalhos quando a minha avó, meu pai, meus tios e tias, todos já estavam atuando dentro desse trabalho. E desde o início eu sempre procurei assim entender, mas não era uma coisa que eu era muito ligado, porque é diferente quando a gente conhece a Umbanda por fora, quando a gente nasce numa família, né, que seja de uma outra religião, o católico, o evangélico, e a gente acaba descobrindo a Umbanda, a gente acaba adentrando, gostando e se maravilhando com as coisas da Umbanda, né, com tudo que a Umbanda proporciona espiritualmente. É diferente porque eu nasci, então desde o início eu via tudo que acontecia, então aquilo era muito normal para mim. Sempre desde o início foi muito normal. Então eu não dava muita bola, né? Não era tão ligado como eu sou hoje. Mas o divisor para mim foi o momento que eu me descobri médium. Esse foi o divisor de águas, foi quando eu incorporei pela primeira vez e que eu senti na pele,
a ação de um espírito atuando no meu campo mediúnico. Quando eu sentia vibração, quando eu senti meu corpo se mexer sem a minha vontade, e aquilo me despertou o total interesse daí para compreender o que era a mediunidade, né? E o que a mediunidade podia me proporcionar, né? Podia me ajudar em todos os campos da vida. Então daí partiu meu interesse. E aí comecei a estudar sobre o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, os livros de Allan Kardec, que são muito esclarecedores e me ajudaram a ter um entendimento melhor sobre a espiritualidade e sobre a Umbanda, que já era uma coisa que já vinha de dentro de casa, né, que eu posso dizer assim. Porque desde do que eu me conheço por gente, eu sempre vi a avó trabalhando através dessa cabocla, que é um espírito muito evoluído, e ela sempre nos doutrinou de uma forma muito amorosa e muito firme e muito dedicada, nos esclarecendo sempre sobre a vida de Jesus, né? Sempre nos deixando claro que Jesus era o pilar central da Umbanda, e que sem Jesus e sem o caminho do Evangelho do Cristo, né, não existe, né, salvação sem a gente compreender, né, as leis básicas das palavras que Jesus veio nos deixar na Terra. Então foi a partir disso que eu comecei a englobar, né, todas as coisas sobre as outras religiões, sobre outras doutrinas, e ver e analisar onde esses pensamentos se encaixam e como a gente pode aprender também com outras visões, com outras doutrinas, e trazer tudo para esse entendimento raiz que nasceu, né, na minha família, né, uma Umbanda que depois eu fui associar muito ao surgimento da Umbanda, coisas que até a minha avó não sabia, que depois, através, né, do conhecimento, através das ferramentas como a internet, a gente consegue buscar, consegue entender, que foi o surgimento da Umbanda, através do médium Zé de Moraes, né, sob influência do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, quando eu descobri que a Umbanda assim havia surgido, eu realmente não tive como não, né, não tinha como não comparar um pouco com o que aconteceu na minha família, porque foi uma coisa que nasceu de berço, nasceu com a minha avó, né, uma missão grandíssima que ela cumpre até hoje, e porque foi algo que veio diretamente dos espíritos, diretamente da mediunidade. Então, eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco da minha influência mediúnica, um pouco dessa doutrina ao qual eu tento trazer e passar para as pessoas que me procuram, passar para os leitores e seguidores da página, que foi algo que veio até nós diretamente dos espíritos, e algo que permanece com nós até hoje. E eu acho que é uma coisa que eu acho que ajuda a somar dentro da nossa Umbanda, que hoje nós vemos que está tão disseminada, mas ao mesmo tempo está um pouco, né, defasada a ideia de Umbanda, o preconceito e a intolerância, infelizmente, ainda reina sobre a Umbanda, né, e sobre as religiões também de matriz africana. Mas
Eu acho que é isso, eu acho que se a gente, cada um fizer a sua parte, né, dos caminhos do bem e da verdade, eu acho que muito futuramente a Umbanda vai se tornar uma das maiores religiões do mundo, porque é uma religião universalista que ela engloba os espíritos, né, de todas as etnias e de todas as culturas, trabalhando por um só motivo, que é a evolução da humanidade, a evolução moral do ser humano. E com isso, todos nós temos muito e muito a ganhar. Agradeço a todos e até uma próxima. Abraços fraternos, até mais.